e nos traz sempre uma palavra de conforto, de carinho. E gostaria de agradecer, antes de mais nada, a espiritualidade superior que nos deu essa missão de estarmos aqui entre vocês para trocarmos experiências, para trocarmos as energias positivas, porque nós não estamos isolados. Ninguém vive no mundo isolado, nada. Desde um grão de areia até as grandes constelações, está tudo imbricado, tudo junto. Estamos todos interdependentes. Desde a matéria, desde os seres vivos, até as grandes constelações, os anjos, os arcanjos, estamos todos ligados. Não tem jeito de desligar o que Deus criou. Eu vou pedir a Jesus que permita aos espíritos desta casa, os mentores, que me inspirem nesta noite, me intuindo para que as minhas palavras sejam claras e alinas, que eu seja fiel à doutrina, os seus princípios e o ensinamento de Jesus nessa noite. Que cada um de vocês possa receber esse ensinamento nas vossas mentes, fazendo com que desçam para os vossos corações e saiam pelas mãos em forma de amor e de caridade, como Jesus nos ensinou. Tenhamos um bom proveito. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Esse ensinamento de Jesus está lá no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. Olha que interessante. Naquela época, Jesus, vendo que a humanidade necessitava desses ensinamentos profundos, inderrogáveis e imutáveis, indispensáveis de serem ditos naquela época. Imagina hoje, nesse mundo angustiado e dividido em que vivemos, no qual encontramos perguntas para as quais não temos respostas. Ficamos, às vezes, numa encruzilhada, sem sabermos para onde dirigir, como agir. Ficamos um pouco perdidos. Vem Jesus, na sua imensa misericórdia, no Sermão do Monte, capítulo 5 dos Evangelhos de Lucas, de Mateus, e nos traz esse ensinamento profundo. É um dos maiores ensinamentos morais que Jesus nos legou, Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde Jesus traz para nós a esperança, nos traz o exercício da tolerância, da benevolência, da calma, do auto-perdão, da paciência e da misericórdia. No decorrer da nossa fala, nós vamos ver cada tópico desse Sermão do Monte, onde está inserido bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos então seguir, e eu gostaria de deixar cada um à vontade para perguntar, para complementar, até mesmo para nos questionar se houver dúvida. Porque só aprende aquele que tem dúvida, aquele que pergunta. E não existe pergunta que não seja boa. Toda pergunta tem o seu objetivo, tem, né, uma conotação de busca do saber, né? Quem questiona, quem pergunta, porque quer saber. Só contextualizando. O Sermão do Monte, veja bem, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Olha que interessante as colocações de Jesus. E a multidão o acompanhou, e ele então se assentou. Primeiro, ele nos dá a entender que é preciso que elevemos as nossas vibrações, harmonizemos os nossos pensamentos, que sejamos aptos a receber essas informações. Precisamos elevar. O monte significa isso, a elevação espiritual. E por que Jesus se assentou? Para igualar a nós, para colocar no mesmo nível de cada um de nós. Por que eu digo cada um de nós?
porque ele falava com os seus apóstolos representando a humanidade. Então, ele assentou-se e começou a ensinar. Como eu disse antes, traduzindo um pouco mais, o Sermão do Monte é considerado um dos mais profundos, uma das mais profundas lições da humanidade, onde o Cristo apresenta as bem-aventuranças, mensagens curtas e poderosas que exaltam virtudes espirituais como humildade, mansidão, justiça e misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é o versículo 7. Vamos ao primeiro? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Olha, Jesus sempre exortando essas virtudes, para que nós tenhamos, então, bom proveito na nossa reencarnação e adentremos cada vez mais os degraus da evolução, da busca da conquista de nós mesmos. Bem-aventurados que creem em Deus sem vê-lo. Deus não é para ser provado. Deus não é para ser, vamos dizer assim, visto aos nossos olhos carnais, é para ser sentido. E todos nós nascemos com o sentimento inato de Deus, da existência de um Deus único, de um Criador, e nós como criaturas. Desde que fomos criados simples e ignorantes do Espírito, que ele partiu de um ponto onde ele não tinha nem virtudes e nem defeitos, e ele foi conquistando por si, com as ferramentas que Deus o legou, do pensamento contínuo e da razão, da inteligência, e foi norteando o seu caminho. Muitos se perderam, muitos se adversaram, muitos às vezes transviaram do caminho. Mas certo é que todos chegaremos um dia. Está lá no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá no versículo 9, do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Isso nos causa uma certa apreensão. Pobre de espírito quer dizer uma pessoa desprezível, que não tem a nobreza do espírito, a nobreza espiritual, das virtudes. Não, Jesus quis referir-se às pessoas que são humildes, pacíficas, que não são arrogantes, que não são vaidosas, que não cultuam a personalidade, o personalismo. Aquelas que são simples estão ali para receber os ensinamentos. Aquelas que já eram iniciadas como os judeus, aquelas que já se diziam conhecer as Escrituras, essas não eram pobres de espírito. Muito pelo contrário, eles se arvoravam em saber tudo, as coisas. Tanto que eles eram assim, arrogantes, e acharam que sabiam tudo, que eles achavam que Jesus não era o Messias. Eles não aceitavam Jesus como Messias, porque eles conheciam as Escrituras do Moisés, o Antigo Testamento. Então, lá nos seus postulados, eles se achavam os conhecedores da lei de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ora, a mansidão cabe em qualquer lugar. Quando somos ponderados, moderados, quando nós temos a capacidade de podermos aceitar alguns impropérios, alguns insultos mansamente, nós sempre venceremos.
E vencer quem? O outro não. Sempre que nós passamos por um teste, mesmo que seja aquele teste mais árduo, que toca a nossa moral, que toca a nossa intimidade, que nos fere, e que nós às vezes aceitamos, pensando, coitado, ele não sabe o que faz. Tanto que Jesus, alçado aos braços da cruz, depois de vários impropérios, ele manifestou a sua mansidão infinita e disse: perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Erguendo seus olhos aos céus, ele proferiu essa sentença. E que terra que nós vamos herdar? É a terra íntima de nós mesmos, que a cada passo que nós dermos na senda da compreensão, da evolução, da conquista de nós mesmos, nós vamos conquistando a terra íntima do nosso espírito, da nossa existência. E conquistando cada vez mais os olhares profundos nos horizontes da nossa vida, decifrando o seu verdadeiro sentido, dando razão para a nossa existência e sempre acreditando que o sofrimento ele é necessário, porque ele é uma ferramenta que nos abre os olhos, que nos desperta. O Emmanuel fala que algumas pessoas despertam com o cantar do passarinho, com a sinfonia de Beethoven, com a boa música, ou outros despertam com a marretada na cabeça ou com uma bomba atômica. Então esse despertar de nós mesmos, nós não queremos ser despertados dessa forma. Queremos despertar a nós mesmos através do conhecimento de nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo. Está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que mais tarde eu posso comentar mais sobre esse ensinamento profundo de Santo Agostinho. Bem-aventurados límpidos, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração desprovido de qualquer sentimento degradante, sentimento nobre, da humildade, da aceitação, da concórdia, da indulgência, da paciência, e vai por aí. Esse coração que bate, que pulsa dentro de cada um de nós, levando o sangue para os nossos órgãos, que sejam as energias positivas para irrigar o nosso cérebro e nos dar a capacidade de ter bons pensamentos. Porque o coração é o centro das nossas emoções. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em qualquer reunião, em qualquer encontro que nós tivermos, na nossa família, na sociedade, onde estivermos, nós devemos cultuar sempre a paz, né? Através dos nossos conselhos, dos nossos ensinamentos, que sejamos sempre pacificadores, nunca incendiários, nunca estimuladores da desavença, da diatriba, da separação, da discórdia. Se vemos alguém discutindo, não vamos interferir, mas mentalmente devemos pensar: Senhor, socorra essas pessoas para que elas recobrem o seu equilíbrio e possam agir com razão e possam chegar a um entendimento. Agora nós chegamos aqui no ensinamento profundo de Jesus sobre as bem-aventuranças, sobre a misericórdia. Porque Jesus contou-nos uma parábola, a parábola do bom. Aqui está ilustrado, ó, do bom samaritano. É isso mesmo. A parábola do bom samaritano. Como é que aconteceu que suscitou a Jesus proferir esse ensinamento, esse aforismo, essa forma de passar conhecimento que é através das parábolas? Jesus usava os meios de comunicação dele usando o meio ambiente, as coisas que o cercavam. A multidão, as coisas, a terra, o céu, as águas, enfim, ele falava de tudo isso quando ele estava ensinando.
E chegou perto de Jesus um dos doutores da lei, um fariseu, e perguntou para ele: o que farei para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele profundamente, porque sempre eles faziam as perguntas para Jesus para tentá-lo. Sempre para tentar puxar o tapete de Jesus, sempre para importuná-lo. E Jesus olhou para ele profundamente e pensou: eu tenho que contar uma história para que ele entenda. Então Jesus começou. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem foi tomado de assalto e foi subtraído dele todos os seus bens. E os assaltantes, os salteadores, deixaram-no machucado, como dizia minha mãe, mal morto, nem vivo nem morto, muito machucado, ao lado da estrada. Passou por ele um sacerdote e não quis dar assistência, muito embora os votos de benevolência que ele fez quando ele dedicou a carreira ou o ofício de sacerdote, o impunha aquela missão de socorrer. Ele não fez, alegando que ele tinha muitas coisas a fazerem no templo. E passou adiante e foi embora. Passou também um levita, aquele sujeito lá no judaísmo que cuida do templo. E o levita, alegando também muitas coisas a fazerem, passou à frente e foi embora. E vem então um samaritano. Samaritano as pessoas que residiam na Samária, que era um povo separado do judaísmo, porque quando o reino de Judá foi dividido, ficaram dois reinos, do sul e do norte. E a Samária era separada dos judeus. Então, esse samaritano amarrou o cavalo dele, ou um camelo, e desceu e foi dar assistência àquele senhor, aquele moço que estava ali ferido. Ele cuidou das feridas dele, lançando azeite, e lançou sobre as feridas também o vinho, que eles usavam muito nas feridas para desinfectar. E pegou esse senhor e colocou no seu animal e levou até uma hospedagem. E lá ele recomendou ao dono da hospedaria: olha, cuida desse moço até que ele fique bom. E vou te pagar aqui as despesas. Se porventura tiver algum acréscimo nas despesas, quando eu retornar da minha viagem, eu lhe pagarei. Pois bem, após Jesus contar essa história, ele pergunta para o fariseu: qual desses três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual deles que fez uma boa ação? E o fariseu, sem pestanejar, respondeu: foi aquele que fez a caridade de ajudá-lo. Porque antes, o que suscitou Jesus a fazer essa parábola foi quando o fariseu perguntou para ele o que faria para herdar o reino dos céus. Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Ele disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo que completa esse, o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus contou a parábola. Aí Jesus perguntou para ele: qual lhe parece ser o seu próximo desses três? Ele falou: é o samaritano que deu assistência ao homem. Jesus diz para ele: vai e faça o mesmo. Então, essa demonstração que Jesus deu do que é a caridade, do que é a verdadeira solidariedade, que devemos ser solidários e fraternos, que temos que ter sempre a disposição de auxiliar alguém. E o auxílio que nós possamos dispensar a alguém não é tão somente os bens materiais, não é somente uma ajuda material, um copo d'água, uma corda de pão, uma camisa, enfim, não, um sorriso na hora certa, um abraço fraterno, uma palavra de conforto, de carinho, de esperança,
uma orientação em algo que aquela pessoa está em dúvida. Seja na área do direito, seja na área de família, seja em qualquer área. Seja até mesmo na sua fé que está abalada. Nós devemos demonstrar que a fé remove montanhas. Isso é caridade. E a caridade é um sol que ilumina as almas. E brilha mais quem a serve de instrumento. O que é isso? Se eu intercedo a Deus por alguém, a minha estrela brilha muito mais. Porque eu vou ter a oportunidade de estar ali colocando as minhas virtudes, o meu conhecimento, a minha capacidade de amar em evidência. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Jesus respondeu para os seus apóstolos quando eles perguntaram o que é fazer a vontade do Pai. Ele disse: quando eu estava doente, me deste remédio. Quando eu estava preso, foste me visitar. Quando eu estava sedento, me deste de beber. Quando eu estava sem camisa, me deste de vestir. Então, a caridade sem obras a fé sem obras é morta. Não adianta dizer só Senhor, Senhor, estou aqui. Não, você precisa trabalhar, precisa colocar em evidência. Porque tudo isso que Jesus disse está dentro da lei de causa e efeito. Se você planta flores, você vai colher flores. Se você planta espinhos, vai colher espinhos. Não se planta abacaxi e vai colher abóbora. Ensinamentos profundos de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus foram proferidos há 2000 anos e vai ficar para mais 2 milhões de anos. É quando no âmago da nossa alma, nos chamando para exercer essas virtudes, porque sem elas, nós estamos descamisados. Nós seremos um barquinho sem bússola, sem vela e sem luz. O dia que nós introjetarmos esses ensinamentos no âmago da nossa alma e começarmos a pensar sobre eles e colocar em prática, a nossa vida vai transformando. A nossa fé vai aumentando. As nossas energias da nossa áurea vai aumentando. E a minha aumenta, a dele aumenta, o do outro aumenta, e nós vamos formando uma egrégora divina, igual está aqui agora. Estamos todos unidos aqui, buscando o mesmo objetivo, de aprender cada vez mais e colocar em prática para conquistarmos a nós mesmos, para que sejamos o nosso próprio professor. Porque o mestre, ele pode colocar a seta na estrada, nos dirigindo para determinado lugar. Como é que é o nome da senhora? Luciane. Cristiane vai seguir o seu caminho, obrigado, com a sua vontade. O seu decidir por onde vai depender dela. Mas o mestre, como é que é o nome do senhor? Leon Denis. Aqui, Leon Denis, que nome bonito, né? Fazendo referência ao nosso amigo que foi o coadjuvante do Kardec, né? Então Leon Denis fala para ela: olha, a seta para seguir o caminho está ali, ó, você vai seguir, eu coloquei a seta para você. Ela vê a primeira seta mostrando para um caminho muito estreito, feinho. Aí ela vai decidir se vai para aquele caminho ou não. Então ela que decide. Não adianta nada o mestre dizer para você, as setas estão no caminho, você que vai decidir a seguir. Não existe uma aula ou iniciação, como eu vejo muitas pessoas dizerem: eu vou ao centro espírita para eu fazer a minha iniciação espiritual. Não existe aula de fora, uma iniciação de fora, do mestre, de quem quer que seja, do guru, do pai de santo, seja lá o que for. A iniciação é de nós mesmos. Auto-iniciação. Buscar a nossa iniciação no caminho do bem por nós mesmos. Vamos seguir? Eu estava falando da parábola, contei a parábola, não é verdade? Alguma dúvida? Não que eu estou me arvorando em saber. Não, espero que eu possa responder, né? Mas se eu não souber, a gente vai pesquisar e trazer a resposta. Com certeza, eu prometo.
Bom, nós fizemos uma propedêutica para iniciar a nossa fala. E aqui agora nós vamos entrar na introdução. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ensinamento do Sermão do Monte. Jesus, está lá no Sermão do Monte. Valor moral central, a misericórdia, caminho para a evolução espiritual. Vejam que está tudo canalizado. A seta que Jesus colocou na estrada, que o Mestre colocou para nós, estão aqui, ó. Tá as plaquinhas com esses dizeres. Valor moral central. A misericórdia, caminho para a evolução espiritual. A misericórdia é uma forma de caridade em ação. A caridade é um sol que ilumina as almas e rebrilha mais quem a serve de instrumento. Não foi o que dissemos? O que é misericórdia? Eu não sou aqui dando uma aula de português, nem tentando, de certa forma, menosprezar as vossas inteligências. Eu sei que vocês sabem. Mas quanto mais a gente vê o conceito dentro de um sistema, né, seja num texto, seja fora do texto, a gente tem uma ideia do significado da palavra. Agora, dentro do contexto, ela tem outro significado. Vamos lá, então. Sentimento nobre, compaixão, perdão, indulgência e empatia. Empatia, tentarmos colocar no lugar do outro. E ali tem um pequeno ensinamento do Confúcio, aquele chinês, que dizia o seguinte: quando vires um homem bom, Leon Denis, siga os teus exemplos. Quando vires um homem mau, o Chico, examina-te a ti pelos seus defeitos. O que ele está dizendo? Olha, vendo o Leon Denis, segue os exemplos dele, que são bons. Mas quando o Chico estiver agindo de maneira errada, equivocada, examina na sua consciência o que o Chico está fazendo. Se você não faria o que ele está fazendo ou mais. Você aprende com o Leon Denis e aprende com o Chico que está errando. Está ali, ó. Capacidade de entender o sofrimento do próximo. Entendeu? Que é justamente a empatia. Inclui compreensão, tolerância e indulgência. Vamos lá? A doutrina espírita nos dá um conceito mais profundo do que é a misericórdia. A misericórdia é o complemento da brandura. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Condição para o progresso moral. É uma situação sine qua non para o nosso desenvolvimento espiritual. Para a nossa busca, e repito, a conquista de nós mesmos. Porque nós ainda não nos conhecemos perfeitamente. Nós às vezes pisamos na casca de banana porque não observamos que nós temos dois pés e se um desequilibrar nós vamos ao chão. Reflete a lei de amor, justiça e caridade. Prática do perdão das ofensas. O perdão é a chave que nos liberta da cadeia de trevas. Repito, o perdão é a chave que nos liberta da cadeia de trevas. Quando nós não perdoamos, a falta cometida leva ao sentimento de culpa. O sentimento de culpa leva ao arrependimento. O arrependimento leva ao remorso. E o remorso, ele nos obriga, ele nos força a buscar o perdão. Sim. E muitas vezes os remorsos nos persegue por anos a fio. Nós carregamos aquele sentimento degradado, sentimento terrível dentro de nós, que é a mágoa, o ódio, o rancor. Esquecemos de perdoar. Quantas vezes nós nos pegamos tristes, macambuzos, surumbáticos, assim, bem caidão, e nós não sabemos o que aconteceu conosco? Se foi hoje, se foi ontem, onde é que está a causa desse sentimento ruim que estamos sentindo? Porque ele está gravado na memória espiritual de cada um de nós. Está lá dentro do âmago da nossa alma, onde medram os abrolhos, os espinhos da nossa alma. Num passado distante que descansa nos porões da nossa memória, que nós não lembramos. Aí você está triste. Porque a consciência divina chama a sua atenção.
dizendo a você mesmo: você errou, Francisco. Lá atrás você prejudicou alguém. Lá atrás você praticou o mal. Você agiu de maneira errada. Você não obedeceu à lei divina, à lei de Deus, do amor e da caridade. E você plantou espinho. E esses espinhos, eles ainda arranham o seu perispírito. E você ressente. Você sente tristeza. Você sente assim um sentimento profundo. Por que eu estou assim? Porque são causas do passado. Com toda certeza. Misericórdia como lei de amor. Deus é infinitamente misericordioso e justo. Misericórdia divina. Esquecimento do mal e reencarnações. Esquecer o mal é perdoar. E o perdão, ele não é só bom para quem dá o perdão, mas para quem é perdoado também. Porque naquele momento que eu feri alguém, nós criamos um laço ali de energias degradadas que estão ali a pairar nas nossas áureas. E nós não nos entendemos. O orgulho não deixa nós nos aproximarmos um do outro para pedir o perdão. Então é necessário que a gente perdoe o quanto antes. Jesus falou. Antes, disse ele, Jesus, de depositar as suas oferendas lá no gasofilácio. Gasofilácio é aquele caixotinho que recebe as oferendas. Lembra do óbolo da viúva, né? Antes de depositar ali as suas oferendas, e se você lembrar, como é seu nome? Bruna, se você lembrar que você tem algo contra alguém, ou que alguém tem contra você, vai depressa, Bruna. Enquanto você pode encontrar com essa pessoa no caminho, na estrada aqui dessa vida, e reconcilie com ele, para que não ocorra que o oficial te entrega ao juiz e o juiz te encarcere por muitos e muitos anos. E de lá, Bruna, você não sairá se não pagar o último centavo. Lá está escrito o último sétimo, né? Mas o último centavo. Isso é Deus castigando? Não. Nós mesmos que criamos essa atmosfera degradada na nossa alma. Essa penumbra terrível. Esse rancor que ainda temos a disponibilidade de agregá-lo no âmbito da nossa alma. É necessário que antes façamos uma correção. Olhemos para dentro de nós mesmos e comecemos a endireitar as nossas veredas, preparar o caminho do Senhor. Como dizia o João Batista lá no deserto pregando. Arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, porque o fim dos tempos estão chegados. É claro que o fim dos tempos já tem 2000 anos, porém, 2000 anos não é nada para o mundo espiritual, né? Refletimos o amor divino ao sermos misericordiosos. Nós estamos tendo um exemplo de Deus. Porque Jesus falou, Bruna, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não acende a candeia para colocar debaixo da cadeira, mas em cima, lá onde está, para que ilumine a todos. Olha, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal é... Eu não posso sair desse pedacinho aqui, não. Se o sal é insípido, como há de salgar? E naquela época Jesus usava o sal como exemplo, porque era um elemento de troca, como se fosse um dinheiro. Tanto que a palavra salário vem de sal. E Jesus usou o sal. Se o sal é insípido, o sal era usado para conservar os alimentos, não tinha ainda naquela época o freezer, a geladeira. Refletimos o amor divino ao sermos misericordiosos. É isso que Jesus está falando. Emmanuel nos ensina assim. Como é que é o nome da senhora? Celina. Dona Celina. Cada ser, diz Emmanuel, cada ser traz dentro de si a chama divina. E erige de si, quer dizer, resplandece de dentro de si, a sua verdadeira luz. Resplandece a sua luz. Ou se encerra na muralha da negação. O que quer dizer? Se você refletir a luz divina, praticando o amor e a caridade, você está resplandecendo
você está mostrando a sua luz, iluminando o caminho do outro e o seu próprio. Entendeu, dona Celina? E aquele que está negando o amor, a caridade, a fraternidade, o contexto social onde está vivendo para praticar os seus deveres para com os outros e para consigo mesmo, fazendo a caridade, o amor e servindo ao outro, é aquele que está lá no cadeão de Contagem, preso por praticar vários crimes. Ele negou essa luz para dentro dele. Ele encerrou na muralha da negação. Ele negou Deus. Ele está lá então, com aquela luz dentro dele, mas não resplandece. Mas vai chegar um momento que ele vai resplandecer, porque se há um determinismo divino, é evolução. E é para isso que nós estamos reencarnados. Exemplos de prática da misericórdia. Ouvir com empatia, colocando sempre no lugar do outro. Se eu trabalho lá no SOS Prece e hoje foi meu dia. E sempre aparecem problemas assim terríveis que muitas vezes que as pessoas estão inseridas num contexto ali de sofrimento, de incerteza, de dúvida e até mesmo duvidando de Deus e até mesmo colocando em xeque a sua fé, a sua vida. E muitos ali, às vezes, a agrura é tanta que ele não suporta o sofrimento e quer até atentar contra a sua própria vida. É difícil trabalhar lá no SOS, porque o sistema, acho que vocês conhecem, né? As pessoas que estão em dificuldade ligam. E nós ali temos que orar e pedir a Deus inspiração para que a gente possa usar a palavra correta para a pessoa. Porque ao invés de você ajudar, você atrapalha. Então você tem que ter muita paciência. Por isso que a gente tem que ouvir com empatia, colocando no lugar do outro, naquela situação que ele está vivenciando. Perdoar de coração. Não é um perdão da boca para fora. Eu te perdoo, Celino. Pronto. Não. Como é que é o nome do senhor? Newton. Seu Newton. Ah, Newton, eu vou te perdoar. É com orgulho. Você fez muito mal a mim, Newton? Peraí. Você nem merecia perdão, não, mas eu vou dar o perdão por você. Isso é perdão? Não é. Ora, Milton, eu poderia agir como você agiu contra mim, ou talvez pior, aquela do Confúcio. Então, eu vou te perdoar sim. É bom para nós dois. Não julgar, traçar libelo condenatório às pessoas antes de conhecer, de saber o contexto, o motivo, a situação, o estado d'alma que aquela pessoa está vivendo naquele momento para ele agir daquela forma. Não é? Então, eu vou traçar um libelo condenando aquela pessoa por isso ou por aquilo. Eu tenho que examinar a mim primeiro. Será que eu não faria o que ele fez? Não, eu não. Isso é orgulho. Talvez eu faria, não sei as circunstâncias. Nós somos fracos. Ajudar sem humilhar. Dar uma esmola, dar uma ajuda. Uma pessoa, sem contudo menoscabar a pessoa. Diminuindo a pessoa. Tem uma música do Luiz Gonzaga que fala, chama Vozes da Seca. Se vocês lembrarem, procura lá que está lá escrito que dar a esmola a um cidadão, tá certo? Que tem capacidade de prover o seu próprio sustento, é matá-lo de vergonha. Então a gente tem que dar a caridade, mas sem humilhar. Chama Vozes da Seca. De vez em quando eu gosto de tocar na acordeão, uma música linda do Gonzaga. Ajudar sem humilhar, ser indulgente, sempre. Então tá aí, uma tabelinha, né, dos ensinamentos de Jesus, que está em cada setinha nas nossas vidas e que nós não estamos percebendo. Sabe, Bruna? A setinha está lá, eu enxergo, mas é igual uma placa de carro. Diminui a velocidade, ao invés de diminuir a velocidade, eu acelero. Então, olha as plaquinhas que Jesus colocou nas nossas vidas, nas encruzilhadas da nossa vida, da nossa existência. O perdão é misericórdia em ação. O perdão é misericórdia em ação. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se eu praticar uma má ação e Deus me perdoar, será que Deus está derrocando a sua própria lei de causa e efeito? Eu fiz um mal ao seu Newton. Será que Deus vai me perdoar simplesmente? Não, Francisco.
está desculpado e pronto. Não. Qual o perdão que Deus nos dá? O perdão de Deus é a capacidade de nós levantarmos da sarjeta, do engano, tirar a cara do lodo, limpar os nossos olhos e ver a luz resplandecer do sol de Jesus em mim. E falar assim, errei, por minha culpa, é minha máxima culpa. Então corrigir a mim mesmo. Deus me dá essa força, e essa força é o perdão de Deus. Porque Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu o que precisávamos. Nos deu a vida, nos deu o entendimento, nos deu o raciocínio, nos deu a inteligência. Né, seu Leandro? Então, nós somos criaturas divinas, luz divina. Libertar o espírito do rancor. Precisamos desvestir esse espírito que está ainda arraigado, preso nesse ciclo vicioso do rancor, desse sentimento venenoso, degradável. Não, para quê? Não leva a nada. Nada, absolutamente nada. Só nos causa doença. Porque aquilo que está no âmago da nossa alma reflete no nosso físico. E nos ensina assim André Luiz. O nosso corpo físico é como uma esponja. Aquela esponja que está lá na pia, sabe, Bruna, que você pega para poder sugar a água da pia, aquela água suja e espremer lá no bojo, no sifão do lavatório. Então essas energias degradadas, o nosso corpo ressente, é a esponja que suga essas energias. Por isso que adoecemos. A doença advém desses sentimentos. O Emmanuel diz que todos os males da humanidade estão no solo das nossas emoções. E é. Aproxima da paz e da luz interior. Olha lá, de novo, a luz interior. Vós sois luzes. Sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Jesus disse. Eu não poderia ser outra coisa se não for um semideus, porque eu sou criado por Deus. Então eu sou um ser de luz, divino, sim. Só que eu estou negando a minha divindade, como disse o Emmanuel. Perdoar é não guardar mágoa. Ressentimento. A recompensa prometida por Jesus lá no Sermão do Monte. Olha lá, porque alcançarão misericórdia. Por que alcançarão misericórdia? O que ele diz? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O bem retorna a nós, lei de causa e efeito, que nós acabamos de falar, que são leis inderrogáveis e imutáveis, ninguém muda, ninguém. Nem Deus muda a sua própria lei, porque ela foi criada e reflete o pensamento e o sentimento divino. Então, quando Deus nos perdoa, Ele está nos dando a chance de podermos reconciliar conosco mesmos e com nossos adversários, limpando o nosso organismo espiritual e físico dessas mazelas terríveis que nós mesmos criamos com o veneno do nosso ódio, do nosso rancor. A lei de causa e efeito age em harmonia com a misericórdia. Quem semeia o bem, colhe o bem. Mensagem dos Espíritos. Sede bons e caridosos. Aos conselhos. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. É o Espírito José, que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. José que ditou esse ensinamento para o Kardec. A misericórdia abre portas e elevação espiritual. Espíritos superiores são misericordiosos por natureza. Os homens, os pássaros, alimentam de semente. Os animais ruminantes alimentam de capim. O homem alimenta de feijão, arroz, de comida, né? Dessas coisas. Os anjos superiores alimentam de amor. Está aí. Por isso, os espíritos superiores são misericordiosos por natureza.
Mais uma conclusão. Misericórdia, de tudo que falamos, misericórdia é força moral, virtude que nos aproxima de Deus. Cultive compaixão, perdão e indulgência. Bem-aventurados os misericordiosos. É o caminho da luz. Agora para uma reflexão. Fora da caridade não há salvação. Esse ensinamento de Kardec, ele não está nos evangelhos de Jesus, não. Foi Kardec que, por dedução lógica, ele criou. Está lá, fora da caridade não há salvação. Baseado naquele ensinamento de Jesus que diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E diz mais: fé sem obras é morta. A misericórdia é a alma da caridade. Ali, para nós refletirmos: liberdade, igualdade e fraternidade. Todos os gêneros de fome e sede ainda não foram saciados. Todos os gêneros de fome, sede e sofrimento espiritual e material ainda não foram saciados porque falta o entendimento, a prática das leis naturais do amor e da caridade. Destes nobres sentimentos, a fraternidade é o que mais deve ser observado. Deve ser observado, né? Sem a qual é impossível a liberdade e a igualdade entre os homens. Por que ainda há guerras? Porque ainda há egoísmo. Porque os homens ainda não se sentem fraternos, irmãos, criaturas do mesmo Pai. Que fomos todos criados da mesma forma. As pessoas podem ser diferentes em grau de intelectualidade, em grau de desenvolvimento, vamos dizer assim, material e até mesmo moral, mas todos nós somos iguais, criados da mesma forma. Não tem nenhum outro ser humano diferente do outro. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Alguma pergunta até aqui, gente? Então, quando houver a fraternidade no mundo, a fraternidade na acepção da palavra, ser fraterno, eu olhar para o senhor Leon Denis e dizer assim: não, o senhor Leon Denis é meu irmão, nós somos filhos do meu pai. Olhar para a dona Celina da mesma forma, olhar para a Bruna da mesma forma. E assim nós vamos compreendendo o contexto que estamos vivendo, que temos que ser empáticos uns com os outros. Toda vez que nos suscitar um pensamento antagônico à lei da fraternidade, essa energia divina, a gente tenta refutar ou qualquer pensamento ou sentimento ruim. E nós vamos assim nos adestrando, nos colocando na estrada da verdadeira evolução. Bom, chegamos ao fim, mas nós vamos fazer aqui os minutinhos que faltam para, como eu disse a vocês, complementar a nossa fala de hoje, tá certo? E por falar em fraternidade, né, por falar em indulgência, vocês lembram da bomba atômica da Segunda Guerra Mundial, que foi lançada pelos Estados Unidos em Nagasaki e Hiroshima, né? Em Nagasaki essa bomba foi lançada. E morreu muita gente. E uma criancinha morreu com a radiação daquela bomba naquele momento. E o irmãozinho dele, eu não coloquei no quadro não, o irmãozinho dele colocou ele nas costas e estava levando para casa. Irmãozinho alçado aos ombros dele. Um menininho de 8 anos, carregando um de 6 ou 7. E uma pessoa passou por ele e perguntou: esse fardo está muito pesado para você. Ele disse: não está não. Mas não está por quê? Porque ele é meu irmão. Aí ele falou assim: por que você não deixa ele descer e caminhar um pouco também? Ele falou: não, ele está morto. Foi em Hiroshima. Bom, eu trouxe aqui um poema para ler para vocês sobre essa questão. Acho que dá tempo de ler. Isso é um poema que foi escrito em 1800.
é para uma americana, não sei o nome dela. O título do poema é Quando a Tempestade Passar. Foi escrito em 1800. Quando a tempestade passar, as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados. Só por estarmos vivos. Quando a tempestade passar terrível e que nós nos sentimos vivos, nós sentiremos bem-aventurados. E nos daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte de manter um amigo. Vamos dando valor às coisas, tá vendo? Depois de uma grande tempestade. E aí, nós vamos lembrar de tudo aquilo que perdemos de uma vez. Aprenderemos tudo que não havíamos aprendido. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais coração endurecido. Seremos todos mais compassivos. Seremos todos mais indulgentes. Valerá mais o que é de todos do que eu nunca consegui sermos generosos. Muito mais comprometidos, nós entenderemos que quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos, o verdadeiro valor da vida. Vamos sentir empatia por quem está e por quem já se foi. Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado e nós não percebemos. E talvez o velho, pobre, fosse Deus disfarçado, mas você nunca perguntou o nome dele. Porque estava com pressa, e tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. E quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores, como você nos sonhou, nos planejou e nos colocou no mundo. Sermos sempre indulgentes e misericordiosos. Quer dizer, depois que a gente passa por uma agrura, por um sofrimento terrível, e que nós nos vimos ali com a nossa vida a ser ceifada, nós, quando retornamos, vamos ver o verdadeiro valor da vida. E que aquelas pessoas que passavam por nós despercebidas, que nós nem sabíamos o nome, aquela pessoa maltrapida que estava ao lado da rua a pedir esmolas, que a gente passou ali sempre, e nunca demos uma atenção a ela, essa talvez fosse Deus ali, disfarçado. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, sempre que está nos abençoando.